Nós vamos falar sobre o relativismo. O relativismo, pessoal, essa ideia de que não há uma verdade. A verdade é de cada um, né? Isso afeta a moralidade, como nós vamos ver aqui do relativismo moral. Mas o relativismo realmente está na base de todas as ideologias comunistas. O relativismo é o que dá sustentação a todas essas ideologias. Quer dizer, hoje em dia, as pessoas tomam como verdades coisas que são absolutamente absurdas, né? A própria identidade de gênero é um desses exemplos. Não há nada mais absurdo que alguém possa entender que um homem pode se tornar uma mulher. O homem pode se tornar uma mulher afeminada, efeminada, e um homem pode se tornar um homem efeminado, e uma mulher pode se tornar uma mulher masculinizada. Agora, um homem não pode se tornar uma mulher. Não é porque eu não queira, não. É porque há um impeditivo que é o da realidade. A realidade impede que isso aconteça. É até triste você dar uma falsa expectativa para a pessoa, com um homem que quer se tornar uma mulher, você dá uma falsa expectativa para ele de que ele pode fazer algo que não consegue. Tanto assim que mais de 50% dos adolescentes, por exemplo, que fazem essa cirurgia de amputação, né, que chamam de ressignificação de gênero, cometem suicídio. Qual é o procedimento médico que mais de 50% comete suicídio e nós continuamos fazendo? Não tem como. O tratamento para o homem que quer ser uma mulher é um tratamento para ele entender que esse desejo dele, mesmo que seja genuíno, né? A história da psiquiatria traz um tipo de problema chamado disforia de gênero, nem que ele tenha isso. A solução para isso é ele tratar, entender que não é possível. Nunca na história da humanidade houve a proposição de que o que hoje se chama de gênero, né? Uma palavra esquisita aí, mas o que a humanidade nunca pensou, e eu falo assim, qualquer civilização, né, ateia, muçulmana, cristã, nunca se pensou que o sexo pudesse seguir o que a pessoa acha que é gênero. Nunca se pensou. A disforia de gênero, a ideia de que as pessoas que achavam que era de outro sexo tinham que adaptar ao sexo que ela era. Às vezes eu estava dizendo, chegou uma pessoa para mim, uma vez disse assim, professor, eu não sei se eu sou homem ou se eu sou mulher. Eu disse, faça um exame de DNA. O exame de DNA vai dizer se você é homem ou mulher. É fácil, não é? Você não pode fazer um tratamento de uma coisa. Você sabe o que é anorexia? Anorexia é uma mulher, é uma pessoa, né? Um homem e uma mulher bem maguinho, né? Bem maguinho, tão maguinho assim que se usar aquele não tem aqueles pijama de listra. Então a pessoa com essa situação é tão maguinha, mas o pijama de listra dela só tem uma listra, porque é tão maguinha. É uma pessoa bem maguinha que se acha gorda. Essa é a anorexia, é isso. Ela se acha gorda. Aí você chega para um anorexo e diz o seguinte, não, o tratamento para você que você se auto-identifica como gorda é lipoaspiração? Fazer lipoaspiração no anoréxico é uma crueldade, é uma maldade, uma perversidade. Assim como é você fazer uma cirurgia, bloqueadores hormonais, tratamentos hormonais irreversíveis em crianças de 3, 4 anos. Então, assim, só o relativismo é que faz com que alguém possa ingressar por essa perspectiva. Transformando a linguagem. Sempre que eu falei sobre linguagem, vão mudando as palavras todas. Por exemplo, tolerância é uma palavra que foi mudada. Tolerância hoje, os jovens entendem que para você ser tolerante é você entender que o que o outro diz é tão verdadeiro quanto o que você diz. Não, meus queridos, isso é falta de lógica. Tolerância não é isso, não. Vocês estão mentindo para vocês sobre o sentido da palavra, a semântica da palavra. Se você achar que ideias opostas, inconciliáveis, são ambas verdadeiras, você está com um problema de lógica. Tolerância é você entender que o outro tem o direito de expor a opinião dele, assim como você tem a sua. O que vai dizer que algo é verdadeiro ou falso não é o fato de eu dizer, são as evidências. As evidências. A pessoa tem o direito de dizer. Uma vez eu estava dando aula lá na universidade, e a sala lá tem uma janela bem grande assim, dá para umas árvores, é bonito lá. Aí uma aluna chegou para mim e disse assim, professor, na realidade eu acho o seguinte, eu acho que eu sou Deus, essas árvores aí é Deus, o grilo é Deus, a barata é Deus. Eu achei até uma coisa bonita, eu disse, mas isso é muito bonito, o grilo ser Deus é alto nível, né? Eu achei bonito. Eu digo, não, realmente isso é uma visão de mundo muito bonita.
Mas eu disse assim, você pode crer. Agora, você poderia me dar alguma evidência? Você podia, por exemplo, desaparecer e aparecer aqui? Evidência de que você é Deus, alguma coisa? Ela até, pessoal, até que ela se espremeu na cadeira, fechou os olhos assim. Aí quando abriu, estava no mesmo lugar. Ela não. Aí eu disse para ela, né? O fato de você crer que é Deus não faz de você Deus. Nós buscamos as evidências. As evidências. E as próprias Escrituras são o que dizem que devemos buscar as evidências. Nós vimos hoje a 1 de Pedro 3,15. Jesus é a verdade. Lá no Evangelho de João, capítulo 18, verso 38, você vê, engraçado, Pilatos, ele perde a maior oportunidade da história da humanidade, né? Porque ele está diante de Jesus, que é a verdade, segundo João 14,6, Jesus diz, eu sou a verdade. Pilatos está diante de Jesus, em João 18,38, e pergunta, o que é a verdade? Faz a pergunta mais importante que tem para a própria resposta. E não espera, né? Se volta e vai ter com os judeus. Então, assim, será que nós estamos fazendo a mesma coisa que Pilatos, né? Diante da expressão genuína da verdade, nós estamos fugindo? Então, o relativismo ele é perverso e tem destruído muitas pessoas. E quando ele se volta assim para o relativismo moral, a ideia do mal, ela tem afastado muita gente do caminho correto. Nós vamos investigar essa questão do relativismo moral agora, porque assim, pessoal, o mal ele existe, né? A gente vê assim sofrimento e as pessoas perguntam se Deus é bom e todo-poderoso, por que é tanto mal e sofrimento no mundo, né? Existem essas situações aí, alguns países, nós vemos muita miséria. É o Jonathan que vai passar aí, vai passando aí, irmão, passa para o próximo aí. Você vê o World Trade Center, não é? Que foi uma coisa muito feia. Passa de novo aí, né? Passa mais uma vez. Nós temos os judeus, o Holocausto, uma coisa terrível, uma maldade impressionante, uma coisa horrível. Mas isso não quer dizer, pessoal, que o que é bom, justo, verdadeiro não venha do Senhor. Esse é o argumento que eu vou trazer para vocês. E o argumento, apesar da existência do mal no mundo, o argumento que eu vou dizer é um argumento que, apesar disso tudo, nós sabemos que há a fonte da moralidade, que é Deus. Apesar não, pelo fato de sermos capazes de identificar isso. Vamos entender. Passa aí, por favor. O argumento que eu vou usar para vocês é o seguinte, tem duas premissas e a conclusão. O argumento, a primeira é, toda lei tem um legislador. A segunda é o seguinte, existe uma lei moral objetiva, e aqui está a questão do relativismo. Será que existe uma lei moral objetiva? Ou o que é bom, justo e verdadeiro diz respeito a cada um? Interessante que essa foi a proposta da serpente, né? A serpente criticou exatamente isso aqui, a serpente. A proposta da serpente foi essa, foi dizer assim, né? A serpente disse para o casal, você não precisa ser apenas feito à imagem e semelhança de Deus, você pode ser como Deus. A fonte da moralidade, você pode ser conhecedora do bem e do mal, a fonte da moralidade pode ser você. Essa proposta da serpente de que o que é bom, justo, pode ter por fonte você e não uma fonte exterior, objetiva, é uma proposta que tem acometido, tem atacado os jovens hoje em dia ferozmente. O que é que os jovens escutam hoje? Se você deseja, vá em frente e faça que é bom. O critério de ser bom é você desejar. Você saber que algo que é bom, você não vai buscar fora de você, numa lei moral objetiva. Então nós vamos investigar isso aqui. A questão é, pessoal, toda lei tem um legislador, isso aqui é aceito. Se há uma lei, provavelmente há um legislador, e a questão atacada é essa. Se essas duas coisas são verdadeiras, a conclusão qual é? Bota aí, irmão. Então existe um legislador moral objetivo. Esse é o argumento que eu vou tratar com vocês. Vamos lá, passo para o próximo aí. O primeiro ponto que nós vamos ver são as evidências para saber se nós temos de fato uma lei moral objetiva. Será que o que é certo, o que é justo para todo mundo? Ou será que o que é certo para um pode não ser para o outro?
o que é justo para um pode não ser para o outro. Ou, que o que é justo para um pode não ser para o outro, isso é o relativismo. Se é justo para todos, é a lei objetiva. É interessante, pessoal, que nós descobrimos isso, que existem leis morais que são inegáveis, objetivas, muito mais pelas reações do que pelas ações. Mesmo a pessoa que defende que o que é justo para um pode não ser para o outro, ao reagir, ele reage diante do que é verdade, do que é certo, do que acontece, que a lei moral objetiva existe para todo mundo. Vou dar um exemplo para vocês. O professor passou por um aluno muito bom, né, para ele fazer uma dissertação, fazer um ensaio sobre essa temática. O aluno ia escrever defendendo, ou o aluno ia defender que o que é justo para um é justo para todo mundo, que a fonte da moralidade não é individual, não é subjetiva, o que é justo para um é justo para todo mundo, ou o aluno ia escrever defendendo, não, cada um tem o seu critério de justiça. O que pode ser justo para mim pode não ser para você. E o aluno era um relativista. Ele escolheu fazer a matéria dele lá, o trabalho dele, defendendo a segunda ideia, de o que era justo para um, podia não ser para o outro. E, de fato, ele se dedicou bastante, ele fez assim, escreveu um calhamaço, várias páginas assim, fez uma revisão bibliográfica de maneira muito competente, e foi um trabalho belíssimo, defendendo que podia ser justo para um, podia não ser para o outro. Botou até naquela encadernação, como é que chama? É francesa que chama? Da capa azul, Você lembra desse negócio? Botou naquela capa azul, um negócio bonito, e entregou para o professor. Aí o professor corrigiu e deu a nota para ele. A nota foi 0,4. Aí o aluno disse, não, eu vou pegar esse professor, porque não pode. Ele chegou para o professor e disse, professor, é o seguinte, tudo bem, agora eu quero que o senhor justifique o porquê do 0,4. Ele disse, pois não, me deu o trabalho, abriu o trabalho, embaixo do que ele tinha botado 0,4, colocou a justificativa. Não gosto de capas azuis. Ora, se o que o aluno escreveu fosse o que de fato é, não haveria por que o aluno se insurgir contra o critério de justiça do professor. Afinal, o que é justo para um pode não ser para o outro. Porque é que todo mundo aqui teve o sentimento de que foi uma nota injusta? Porque na reação, o aluno, mesmo relativista moral, ele reage como alguém que de fato, no fundo, sabe que a moral é objetiva. É só você tratar injustamente um relativista, que ele se sai do armário e vira um ex-relativista. É só você tratar um relativista. É como se o irmão fizer uma pergunta para mim, eu digo, não respondo pergunta de pessoas com camisa roxa. Entendeu? Só você fazer isso, ele automaticamente vai se sentir injustiçado. Por quê? Porque é uma injustiça. Qual é a justificativa de não responder pessoas de camisa roxa? Mas se o relativismo fosse o caso, meu critério do que é justo tem nada a ver com o dele. Por que o dele tinha que ser o que iria prevalecer? Vocês estão entendendo? Então, pelas evidências, nós começamos a ver isso. E existe outro argumento também, que nós vamos ver, o seguinte. As pessoas dizem que o relativismo existe porque nós vemos a injustiça no mundo, mas é o contrário. Coloca aí, irmão. Eu vou argumentar para vocês que sem a justiça não reconheceríamos a injustiça. Se não houvesse a justiça absoluta, nós não reconheceríamos a injustiça. Para isso, eu vou colocar um argumento aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, no próximo aí, que provavelmente muitos não entenderão. Assim, porque ele é meio complicado quando vai aparecer aqui. Mas eu me comprometo com vocês que logo após esse slide aqui, eu vou tentar explicar bem direitinho isso aqui. Então não se aperreie, como a gente diz aqui em nós, se você não se aveste, não se aperreie, não fique invocado, se você não entender. Então, Deus existe? Alguns dizem não. Explica uma vez aí, irmão. Não, por quê? Pois existe o mal, existe a injustiça, por isso Deus não existe. Então, muitas vezes acham que a fonte objetiva de moralidade, que é Deus,
essa fonte de objetiva não existe, porque ele experiencia o mal. Então, nós vamos ver que é exatamente o contrário. Veja o argumento que eu vou apresentar para vocês, é o seguinte, vou dizer o seguinte. Olhe, a nossa percepção da existência do mal, na realidade, é um argumento para a existência de Deus. Eu não estou dizendo aqui que Deus faz o mal não, viu, irmão? Eu estou dizendo aqui que o fato de nós percebermos a existência do mal é porque Deus existe. Se Deus não existisse, nós não seríamos capazes de perceber o mal injusto do mundo. Por quê? Porque o mal objetivo pressupõe o bem objetivo. E uma lei moral objetiva para que se distinga o bem do mal. E esta, por sua vez, pressupõe um legislador moral objetivo que é Deus. Se existe o mal objetivo, porque existe o bem objetivo. Se existe o mal e o bem objetivo, é porque existe uma lei moral objetiva a partir da qual você consegue distinguir o bem do mal. E se existe uma lei moral objetiva, é porque muito provavelmente existe o legislador moral objetivo que é Deus. Está meio complicado, não está? Vamos tentar explicar melhor isso aí. Clica uma vez aí, por favor, irmão. Pronto, deixa aí. Como é que você sabe aqui quem está certo e está errado? Você está lembrado dessas duas pessoas? Sabe quem são? Madre Teresa de Calcutá e Adolf Hitler, né? Como é que você sabe qual dessas duas aqui teve uma vida moralmente mais adequada? Como é que você sabe? Na realidade, você não tem como saber, a não ser que, clica aí, irmão, a não ser que você tenha, de novo, irmão, você tenha um padrão imutável de justiça, a partir do qual você pode medir um ou outro. Se você não tiver o padrão objetivo, você não seria capaz de identificar a injustiça no mundo. Você só é capaz de identificar a injustiça no mundo porque você já pressupõe que o bem objetivo, o padrão máximo moral objetivo, que faz com que você possa qualificar os demais. Aperte mais uma vez aí, irmão. É interessante que aperta aí, Jonathan. C.S. Lewis no mero, como é o cristianismo puro e simples aqui, que é Mere Christianity, ele diz uma coisa interessante, né? Ele dizia isso. Ele dizia, ele era ateu por questão moral, né? Questão moral, a mãe dele morreu, acho que o pastor Glauco é o grande especialista na vida aí de C.S. Lewis, você tem uma pessoa aí para saber sobre a vida dele. Eu fiz até a entrevista nossa, das primeiras, foi sobre isso, não foi que a gente fez um webcast. Ele dizia assim, meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel e injusto demais. Ele dizia, rapaz, o mundo é muito cruel, o mundo é injusto, Deus não pode existir. O mundo é cruel demais, não pode existir um Deus que seja o bem absoluto. Então, esse negócio de bem e mal deve ser relativo, cada um tem o seu. Então ele dizia, meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel e injusto demais. Aí ele pensou, peraí, mas de que modo eu tenho essa ideia de que o universo é justo ou injusto? Como é que eu posso? Aí ele diz, um homem não diz que uma linha está torta até que tenha alguma ideia do que seja uma linha reta. O conceito de torto pressupõe a retidão perfeita, da qual a reta torta se distancia. Você só sabe dizer se uma reta é torta se você pressupuser a linha reta, porque ela é o padrão do qual há desvio na linha torta. Aí ele disse, um homem não diz que a linha está torta até que tenha alguma ideia do que seja uma linha reta. Com que eu estava comparando este universo quando o chamei de injusto? Você está entendendo? Você está entendendo isso aí? Ele disse assim, se eu não tiver um critério do que é justo, perfeito, absoluto, eu seria incapaz de identificar a injustiça no mundo. Seria incapaz. Vou tentar deixar mais claro ainda para vocês. Eu vou espremer o recheio do meu crânio para tentar explicar melhor para vocês. Aperta uma vez aí. Só ver. Pronto, deixa aí. Eu botei aqui, eu ia botar o mapa de Baturité, mas ia ser fácil para vocês, né? Baturité, né? Ia ser fácil para vocês. Aí eu botei um mapa mais difícil de vocês saberem, da Escócia.
Qual dos dois mapas é a melhor representação do mapa da Escócia, pessoal? Qual? Qual dos dois? A gente não sabe, né, irmão? Aperta aí uma vez aí. Eu vou botar o mapa agora real, imutável da Escócia. E agora, qual é? O A. Por que a gente sabe que é o A agora, irmão? Porque nós temos o padrão objetivo de moralidade a partir do qual nós somos capazes de dizer que este é melhor do que aquele. No caso aqui, não de moralidade, mas um padrão de realidade. O relativismo aqui, não é, isso aqui não pode ser melhor porque você achou aquele. Existe um padrão real, a realidade. São as evidências que vão fazer com que você escolha o A. Vocês estão entendendo? Então, assim, a existência do mal no mundo não quer dizer que Deus não exista. Pelo contrário, pelo fato do mal existir no mundo é que nós concluímos que o bem objetivo, a moralidade objetiva existe e, portanto, o legislador objetivo que é Deus. Agora, a questão teológica, clica uma vez aí, irmão. Tirou o mapa. Olha aí, Jona tirou o mapa da Escócia, meu amigo. Vê se consegue botar esse vídeo aí. Tem áudio. Is God good? If he is, why is there suffering and evil? Let's assume for the moment that God is all-powerful. This means that God can do anything that is logically possible. So he can create galaxies and subatomic particles and rainforests and you. But God cannot do what is logically impossible. He cannot make a square circle or a one-ended stick. So can God make a rock so big that he can't lift it? No. So what if, when God created human beings, he wanted them to be free? Freedom's a good thing, but if humans are to be free, they cannot be forced to obey God. Because freedom without choice is like a square circle. It's a logical contradiction. No choice, no freedom. God didn't want robots. He wanted real people. The first humans endowed with the awesome power of free choice abused their freedom. The tragic consequences of their bad choice and our bad choices ripple across the world. God is responsible for the fact of freedom, but humans are responsible for their acts of freedom. But let's remember, we don't suffer alone. God will put an end to suffering and evil. And God became a man to suffer with us. God is good, and he wants real people like you to know him, but the free choice is yours. Estão entendendo, irmão? Vocês estão entendendo a relação aqui? Isso aqui, Deus é responsável pela possibilidade da liberdade que nós temos, inclusive, de fazer o mal. Da possibilidade, mas nós somos responsáveis pelo ato de fazermos isso. Então, isso são coisas distintas. O fato de você ver essa possibilidade não quer dizer que o padrão bom, objetivo, Deus, existe. São perguntas importantes, né, que devem ser abordadas. Assim, você tem que tentar responder. Às vezes tem gente crente assim, né, que é meio que não gosta de responder essas perguntas. Viu? O rapaz chegou para o outro e diz assim: mas pastor, por que Deus existe? Assim, ele perguntou o que Deus estava fazendo, criando mal, não sei o que. Aí o pastor ficou logo com raiva e disse assim: ele estava criando era um inferno para você passar o resto da sua vida. Disse logo assim para o cabo. Tem que ter calma, irmão. Tem que tentar responder essas coisas aí, né? Agora presta atenção, de tudo que eu falei aqui, presta atenção o que eu não estou dizendo. Coloca aí, irmão. Nós não estamos dizendo que ateus não podem ter vida moralmente corretas. Eles podem. Eu não estou dizendo que ateu tem vida necessariamente incorreta. Não. Ele pode ter vida moralmente correta. O que o ateu não tem é como justificar o porquê que ele está agindo corretamente. Não existe a fonte objetiva do porquê. Porque no mundo do ateu, o mundo ateísta, sem Deus, matar uma criança ou dar um sorvete a ela é a mesma coisa. Não existe uma fonte moral de objetivo, é uma questão de gosto. Você torturar ou dar um sorvete é questão de gosto. O ateu pode seguir o padrão moral de objetivo que é Deus. Ele não,
ele não tem como justificar no ateísmo o porquê. Nós não estamos dizendo isso. Clique de novo aí. Não estou dizendo que ateus não conhecem as regras da moralidade. Elas conhecem, as regras são objetivas. Já falei que mesmo pessoas que são do ateísmo, ao reagirem, reagem diante da perspectiva de que existe a moralidade objetiva. O que nós estamos dizendo é o seguinte, coloca aí, irmão. Ateus não podem justificar a moralidade, pode teorizar sobre como sabemos que matar é errado, mas não pode dar um padrão moral objetivo para dizer por que é errado. No ateísmo é que não tem como se justificar por que algo é errado. Não tem. É uma questão de gosto. Somente diante da fonte moral objetiva, que é Deus, que algo é verdadeiramente certo ou pode ser errado. Um padrão, coloca aí, irmão, um padrão moral, um padrão objetivo de moralidade requer a existência de Deus. Nós concordamos com os ateus no seguinte, concordamos até com isso aqui, alguns ateus vivem uma vida moralmente mais adequada que alguns cristãos. Isso é um fato. Tem gente que em algumas igrejas que só, como diz popularmente, só misericórdia, né, irmão? Né? Tem uma passagem que diz assim: o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. A sua conversão é diante do Senhor e você deve congregar na igreja. Mas tem gente que, pelo fato de estar em algumas igrejas, acham que por isso, por si só, os torna cristãos. O que é o verdadeiro cristão é aquele que entrega a vida ao Senhor e, como consequência disso, vai congregar, vai crescer, vai se santificar num processo gradativo de santificação. Então, assim, tem gente que tem muitos hipócritas em algumas igrejas. Então, assim, vamos ser bastante claros, né? Então, assim, cristãos que dão um péssimo testemunho de Cristo. Mas isso aí, nós concordamos que isso pode acontecer. Então, sejamos bastante honestos. O ateu, ele não tem por que justificar a vida moralmente. Alguns ateus que vivem moralmente não tem como justificar porque vivem. Agora, os cristãos, tem alguns que têm como justificar que é Deus, devem viver, mas não seguem esse caminho e a gente espera que mudem o comportamento. Olha, aí outra coisa aí. Algumas pessoas da igreja, nós concordamos que algumas pessoas da igreja envenenam os ensinamentos de Cristo. A história da igreja em alguns momentos foi imoral, injusta e mesmo má. Isso não quer dizer que Cristo não deixe de ser bom o tempo todo. Em alguns debates que eu tive um debate uma vez com um professor lá que é presidente da associação LGBT, não sei o quê. Um cara muito preparado, não sei o quê. E ele chegou e disse assim, né? Não, porque a igreja fez isso, a igreja fez aquilo, a igreja não sei o quê, não sei o quê. Aí a minha experiência pessoal nesse tipo de abordagem é a seguinte: eu sempre faço a mesma pergunta nesse caso. Eu perguntei assim: me diga uma coisa, você consegue ver essas ações na pessoa e na vida de Jesus Cristo? Eu nunca peguei nenhum ateu até hoje para dizer que conseguia. É incrível. Não, em Jesus não. Não, Jesus realmente não. Então, meu amigo, o nome é cristianismo. É ser como Cristo. Você não pode julgar um modelo de mundo, o cristianismo, pelo desvio que se faz dele. Se houve uma igreja, alguma organização que se diz cristã, que foi má, perversa, etc., etc., aquilo não é cristianismo. Cristianismo é outra coisa. Cristianismo é ser Cristo. Então, assim, sejamos claros. Coloque aí, nós estamos dizendo o seguinte, não faz sentido dizer que algo é moral ou imoral, justo ou injusto, bom ou mal, a não ser que Deus exista. Vocês estão entendendo aí? Tem uma coisa que eu quero falar agora, é o seguinte: e Deus é tão bom, e o cristianismo genuíno, verdadeiro, é tão bom, que ele foi responsável por as conquistas morais da humanidade. Eu vou falar sobre algumas delas. Coloca aí, por favor. Vamos falar agora sobre como. Isso aqui é a parte de um quadro de Mural da Ressurreição, de Siene. Um mural enorme, muito bonito da ressurreição. Coloca aqui, por favor. Como os valores morais do cristianismo influenciaram e ainda influenciam a humanidade no mundo. Vamos ver em várias áreas como a moralidade real, verdadeira, influenciou o avanço da humanidade.
Tem muita gente que critica a questão da mulher, né? Diz que a mulher na igreja, não sei o quê. Mas coloca aí, por favor. Ó, a dignidade da mulher, né? Homens e mulheres são iguais perante ao Senhor. É interessante que, se você pegar qualquer sociedade antes de Cristo, até mesmo a sociedade judaica, né, que era, aqui fala, não fala da judaica? Fala, ó, chineses, judeus, gregos, romanos, todas elas tratavam a mulher de forma muito ruim. Muito ruim. Em Eurípides, em Medeia, coloca o próximo aí. A mulher não podia divorciar do homem, coisas erradas assim, mas que tratava a mulher de forma diferente. Mas Jesus, coloca de novo aí, ó, Jesus revoluciona isso no tratamento das mulheres, conforme vemos na história da mulher samaritana. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem um tratamento absolutamente desigual para as mulheres, inclusive entre os judeus, em todas essas civilizações, e é Jesus de Nazaré que enaltece o tratamento da mulher, notadamente no exemplo da mulher samaritana, nós vemos isso. Então, assim, o cristianismo é que enaltece a situação da mulher na sociedade. Coloca o próximo aí. Você quer ver uma coisa interessante? Hospitais e caridade, e aliás, caridade é um dos termos que é manipulado, né, pelo comunismo, para atrair alguns cristãos, como se a caridade que o comunismo propõe fosse a caridade cristã. São coisas distintas. A caridade cristã pressupõe, acima de tudo, a voluntariedade. O elemento moral da caridade cristã é a voluntariedade e também você ter o que doar, né? Porque no comunismo você não tem nem o que doar. Mas a voluntariedade é o elemento central da caridade cristã. A nobreza moral, ética, está em você fazer algo sem esperar nada em troca. E os hospitais, vocês sabem por que as civilizações antigas, nenhuma tinha, Grécia, Roma, não tinha hospital? Será que era falta de capacidade técnica? Não era, né? Por quê? Então, isso é o advento do cristianismo. O Concílio de Nicéia, coloca aí, irmão, estabeleceu atendimento aos doentes necessitados, promovendo a criação dos hospitais. Coloca mais 2 vezes aí. Ó, Jesus tinha compaixão pelos doentes. Nós vemos o cristianismo inaugura a caridade como uma atividade diversa de se fazer algo esperando alguma coisa em troca. Até hoje, por exemplo, aqui na cidade eu não conheço, né, aqui, mas tem algum hospital, deve ter hospital aqui com o nome de cristão, não tem não? Todo canto tem, Estados Unidos tem, no mundo todo tem. No mundo todo tem hospital com nome de santo, de São Lucas, Por que isso? Todo canto tem no mundo. Por quê? Porque são todos vinculados à questão do cristianismo. Então, assim, a moralidade cristã, Cristo enaltece a sociedade e diz que nós devemos cuidar dos doentes. Cuidar dos doentes. Não é verdade? Ó, outra questão também, o infanticídio. O infanticídio era uma das coisas terríveis da antiguidade, né? Terríveis da antiguidade. Eu até selecionei aqui uma passagem de Sêneca, que é lá do século I. Clica uma vez aí, irmão. Que ele dizendo assim, ó: nós afogamos as crianças que não queremos. Afogamos as crianças que não queremos. A tábua 4 das 12 tábuas da lei romana dizia, ó, as crianças com deformidade devem ser mortas. Isso aqui é a realidade do começo do século I. E de antes também. É a realidade antes de Cristo. Aí tem até que o historiador Leque diz assim: infanticídio foi a mais profunda mancha da civilização antiga. Eu acho que ele tem razão mesmo, né? Hoje em dia, ao se afastar do cristianismo, o pastor Glauco falou aqui, não foi? Afastar do cristianismo, tem gente matando até, né? As crianças. Uma vez uma mulher foi abortar com um médico, assim, ele era cristão, mas ele deu uma resposta interessante. Ela foi com a barriga, né, grávida com a barriga, aí ele foi e levou até o outro irmãozinho, parece que tinha 6 anos, foi para o médico, para falar para o médico para abortar, né? Ele disse: olha, doutor, eu tenho que abortar, eu tenho dificuldade, tenho que criar esse menino, não sei o quê. Aí o médico disse: eu tenho uma solução melhor para a senhora diante desse problema. Aí ela falou: qual é? Vamos matar o menino de 6 anos. A gente mata o mais velho,
né? A senhora fica com esse aí, diminui até o custo, vai amamentar, vai passar um tempo sem ter que gastar. A mulher, não só porque qual é a diferença, né? Qual é a diferença? Então, assim, o aborto é... Eu tenho até um vídeo lá, quem quiser, que assim... como é que é o título do vídeo? Não precisa ser religioso para ser contra o aborto. Porque o aborto é uma questão seríssima. Então, você veja aqui que Leque dizia sobre as manchas da civilização antiga. Aí nós temos o livro de Dash, que é do Ensinamento dos 12, que descrevia como deveria ser o comportamento dos cristãos. Só que aqui é infanticídio, né? Tá errado isso aqui, eu tenho que mudar. Comportamento dos cristãos no cristianismo primitivo. Deixava claro, você não deve cometer infanticídio. Botou suicídio aí. Na questão da liberdade e justiça. Passa aí mais um pouquinho. Na área do direito, a gente é muito negligenciado, mas tudo que nós temos hoje, inclusive o direito processual, tem fundamento nas escrituras. Aqui, ninguém está acima da lei, critério de necessidade de um ou dois testemunhos para acusar alguém. Então, assim, direito natural, isso aqui claramente né? O fato de que você tem valor intrínseco. O seu valor não depende do que você faz, do que você tem. Não, você tem valor por ser humano, você é feito à imagem e semelhança do Senhor. Inclusive, pessoal, você vê um pessoal na rua assim que você detesta, você pode ter, aquela pessoa também é feita à imagem e semelhança do Senhor, né? Incrível, né? E feita à imagem, todos somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, assim, o nosso valor é intrínseco. É por isso que nós não temos preço, né? Nós não temos preço, nós temos dignidade. A diferença da coisa e do ser humano é essa. A coisa, por mais que você goste de uma coisa, você no instante esquece essa coisa se você conseguir uma coisa melhor, né? Por exemplo, você tem aqui esse data show aí esse negócio aqui, esse aqui é muito legal aqui para a universidade tem o maior cuidado com isso aqui, mas a pessoa chega e dá um telão daquele de LED. Aí isso aqui, por mais que ame esse negócio aqui, né? Pega, joga fora, queima e vai usar o telão de LED. Por quê? Porque isso é substituível. O ser humano não é substituível, ele não é monetizável, ele não tem um valor monetário correspondente. A dignidade é algo que não se traduz em moeda, não é substituível, né? Aquilo que eu falei, por isso que a escravidão é tão perversa, porque a escravidão tenta monetizar algo que não é monetizável. Você extirpa do ser humano a dignidade dele para tratá-lo como coisa, monetiza o ser humano, tratá-lo como coisa. Você coloca o ser humano abaixo do patamar mínimo civilizatório, coisificando-o, resificando-o. Eu falei, né? Porque res em latim é coisa, né? Então, coisificar é resificar o ser humano. Então, é isso que faz a escravidão, né? Que os judeus passaram e, enfim, todos os povos experienciaram e ainda experienciam, alguns deles hoje, escravidão, que é uma coisa muito, muito triste. Então, os direitos individuais de igualdade, então, todos isso aqui, todas as referências, tudo isso aparece nas escrituras aí. Passa aí, irmão. Outra coisa interessante, a conquista do Estado laico. O povo fala assim, o Estado laico, o cristianismo quer Estado laico. Nós queremos o Estado laico. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Aquela passagem que perguntaram a Jesus se deve pagar impostos a César, o que é que ele diz? Ele diz, rapaz, eu quero... Qual é qual é a esfinge que tem na moeda? É César? Qual é o desenho que tem na moeda? É César? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, né? O Estado laico é uma conquista, é uma luta, inclusive, de Lutero. Passa aí de novo aí, vá. Você só fala isso aqui. Sim, todos devem se submeter às autoridades constituídas. Eu acho que eu falo de Lutero. Coloque aí, vá. Coloque a próxima. Mas Lutero escreveu cartas à princesa da Saxônia, dizendo que a pessoa poderia ensinar com base em qualquer livro, a Bíblia e qualquer um outro. Então, assim, o Estado laico é isso. Não quer dizer o Estado anticristão, né? Não quer dizer o Estado laico é um Estado em que todas as religiões são possíveis. Todas as religiões são possíveis. Pessoal, se você pensar só, o povo pensar bem. Por exemplo, a tolerância do cristianismo, que é chamada de intolerante pelos verdadeiros intolerantes, né?
É a coisa mais bonita que tem. Onde é que tem, não é passeata não, LGBT, é outro nome que diz. É parada. Onde é que tem parada gay no mundo, se não for em país de matriz judaico-cristã? Onde é que tem? Pense, vamos pensar. Você já viu a Rússia? Vamos lá, os gays da Rússia passeando na rua? Já viu? Os gays da China, você já viu? Hein? Não, no país islâmico, pelo amor de Deus, né? Aí, não, país islâmico, eu estou falando assim do ateu, porque o povo fala que o povo não quer buscar um ateísmo, um secularismo ateísta. Onde é que é o país ateu que você faz parada gay? Não tem, pessoal. Todos os países que você pode fazer parada gay, é país de matriz cristã. No Oriente Médio, só Israel. É judaico-cristã. Não tem. Não tem. Porque o cristianismo é que realmente defende essa liberdade. Passa aí um pouco aí mais. Ó. Liberdade religiosa, que é o próximo aí. Ó. Por quê? A liberdade nos países cristãos, liberdade religiosa. O método bíblico é pela conversão, pela pregação e ensino, nunca pela coerção. Todo mundo tem que entregar sua vida ao Senhor por convencimento. Você não pode forçar ninguém a ser cristão, pode? Não pode. Existe neto de Deus? Eu sou neto de Deus, existe? Não, todo mundo tem que se fazer filho de Deus, não é verdade? Tem que ter uma relação pessoal com Deus, com Jesus. Não existe neto de Deus, eu sou neto de Deus porque meu pai é filho de Deus, eu sou neto de Deus. Não existe. Você tem que estabelecer uma relação pessoal, porque o método é pela conversão. Sempre que foi pela coerção, não deu certo. O rei Josias, né? Rei Josias, ele se depara com as escrituras, aparece lá as escrituras, se depara com as escrituras, ele rasga as próprias roupas em arrependimento. Aí ele tenta estabelecer uma lei civil religiosa, né? Ele tenta fazer uma religiosidade por obrigação. Aí o filho do rei Josias, em vez de rasgar as roupas em arrependimento quando se deparou com as escrituras, rasgou as próprias escrituras. Não foi isso? Então você não tem como fazer. Então o método cristão, aqui que eu falei, né, que ele escreveu Lutero, escreveu a Princesa da Saxônia. Então pronto, você está vendo aí como é, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Coloque aqui. A próxima aí, irmão. Isso não quer dizer que você não pode ter um pastor que seja senador, seja prefeito, não estou dizendo isso. Mas para ele ser senador, ele tem que se submeter às regras do Estado. Ele tem que se submeter ao voto. Aí eu estava até numa discussão com... Era até um magistrado, a gente estava num debate, num evento. E o magistrado falando assim, não, nós temos que combater o abuso religioso. Já ouviu falar isso aí, né? No abuso religioso, de você chegar no elemento das igrejas e defender uma visão de mundo. Não, tudo bem, se é para combater o abuso religioso nisso aí, vamos combater o abuso futebolístico, o abuso também dos artistas, porque todo mundo tem seu círculo de influência. Todo mundo influencia outras pessoas. Se uma pessoa não pode chegar na igreja e dizer assim, olha, vamos votar nos candidatos cujo programa seja mais parecido com as escrituras, não pode dizer isso? Não pode, mas Anitta ou qualquer cantora dessa, ou um cantor assim, pode chegar e dizer, vamos votar em não sei quem, não sei o que, aquilo não é, ela exerce uma influência. Então tem que combater o abuso artístico também, porque ela é artista para cantar. Para cantar, dançar, ou seja lá o que ela faz, mas não é artista para isso. Então você está vendo a diferença como é? A diferença como é que nós temos aí? Então, escravidão. As pessoas criticam o cristianismo sobre questão de escravidão. Você está vendo aqui, passa aí a próxima aí, tudo bom? Sejam bem-vindos. Você a próxima aí, na época que 75% da população de Atenas e mais de 50% da de Roma era de escravos, nessa época, o que é que o apóstolo Paulo escreve? Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A gente lê isso aqui agora, não quer dizer nada, né? A gente vê assim, né? Mas você imagina que a coragem de um homem fazer isso.
numa época em que você tinha 75% da população de Atenas e mais de metade de Roma de escravos. O cristianismo diz, olha, não é a sua condição étnica, a sua condição social, sua condição de gênero, todos são um em Cristo Jesus. Então veja a coragem que nós tivemos aí. Enfim, pessoal, então essas são as observações que eu tinha para fazer para vocês. Então nós vimos basicamente o que foi que nós vimos. Nós vimos que o fato de nós identificarmos a maldade e o sofrimento no mundo é porque existe um padrão moral objetivo a partir do qual você consegue diferenciar o bem do mal. Se você tem a percepção da maldade no mundo, é porque existe o bem no mundo. E se você tem a percepção da maldade e do bem, é porque existe uma lei moral objetiva a partir da qual o bem se diferencia do mal. E se existe essa lei moral objetiva, é porque existe um legislador moral objetivo que é Deus. Então o fato de nós percebermos que o mundo é cruel e injusto é um indício de que a fonte da justiça perfeita existe. Do contrário, nós não perceberíamos o desvio no mundo. Estão entendendo? E apesar disso tudo, Deus não deixou a coisa ficar da forma que está. Deus ingressou no mundo, Ele veio no mundo e por meio da sua palavra e do seu exemplo, na pessoa e na vida de Jesus Cristo e nas Escrituras, que até se confundem, né? Apocalipse diz que Cristo é a palavra de Deus e nós temos em João 14, em João 1, combinado com João 1,14, que diz que foi o Logos que tabernaculou entre nós, encarnou entre nós. Nele nós vemos que há já, no momento, desde a vinda de Jesus, já há um avanço de moralidade na humanidade, graças à contribuição de Cristo, do cristianismo. E chegará um momento que ele vai resolver de vez isso aí, né? Vai resolver de vez, vai chegar e vai julgar a maldade do mundo. E alguns serão destruídos junto com essa maldade. Os que não serão destruídos junto com a destruição da maldade vão ser aqueles que vão estar, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo, né? Porque Cristo passa pelo julgamento. É como a arca de Noé, que é um tipo de Cristo. Aqueles que estão na arca, estão a salvo do julgamento que Deus faz da maldade. A pessoa diz para o crente assim, você é salvo? Que sou salvo. Mas você é salvo de quê? Você sabe de que você é salvo? Você é salvo do julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Porque você vai estar em Cristo. E eu acho interessante quando Paulo fala em Cristo, né? Porque eu só me lembro da arca. Você está em Cristo, é como você está na arca. Só tem uma porta, né? A arca, enfim. Quem está na arca está a salvo do julgamento que Deus faz da maldade do mundo. Então, quando vocês virem aí essa maldade do mundo, nunca pense que não é porque Deus não existe, não. Deus existe e está atuando, tá bom? Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.